Então, galera, começando o nosso mini curso, antes de tudo, a gente quer deixar claro aqui que a nossa pretensão, não temos a pretensão de fazer com que você, nesse mini curso, descubra todo o propósito da sua vida e consiga, então, resolver todos os problemas que você tem. Não é bem por aí, né? O que a gente quer aqui é te apresentar um caminho, porque, é claro, a descoberta do propósito ela tem a ver com autoconhecimento, com espiritualidade, com uma série de outros fatores que a gente não tem como colocar isso dentro de um curso. Tem a ver com você experimentar a vida, conhecer a si mesmo dentro das situações. Então, o que a gente apresenta aqui, na verdade, é uma proposta para que você comece essa jornada de autoconhecimento, para que você comece a se despertar para aquilo que você precisa, para aquilo que você tem que entender, para que você consiga encontrar o teu propósito. E o que seria o teu propósito? Um lugar de atividade, de fazer as coisas, que você se encontrasse totalmente pleno, que você se encontrasse tranquilo em relação a todas as realidades da sua vida. Isso não significa que você não tenha momentos de dificuldade e coisas até bem difíceis para lidar pela frente, ou que em todo o tempo seja tranquilo, um mar de rosas. Não. Mas significa que em tudo que você passar, dentro daquilo que você entender que é o seu propósito, você vai se sentir pleno e plenamente motivado a continuar independente das circunstâncias, ok? Para começar, a gente queria dizer da onde que a gente tirou a teoria que a gente vai apresentar aqui nesse mini curso, para que você consiga ver o embasamento teórico que a gente tem em cima do nosso diagrama do propósito e da teoria apresentada aqui, ok? Então, gente, existem várias teorias que embasam a análise de personalidades de temperamentos. E a gente estudou algumas dessas teorias e com base nessas teorias a gente criou a nossa própria teoria, que tem um pouquinho de cada uma delas. A primeira tentativa de análise desses temperamentos foi feita por Hipócrates, que é um médico e um sábio grego da Grécia Antiga, que analisou que o ser humano ele poderia ter 4 tipos de temperamentos. Você já deve ter escutado sobre eles: melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. E esses 4 temperamentos, por causa da formação também de Hipócrates, que era médico, para Hipócrates estavam relacionados à fisiologia daquela pessoa, ao funcionamento do corpo dela. Depois, com o passar dos anos, se percebeu que não era bem assim que funcionava. Mas, claro, a fisiologia humana tem relação com o temperamento, mas não simplesmente a fisiologia, existem outros fatores aí bem complexos, e Hipócrates acabou ficando um pouquinho para trás na análise de temperamentos. Mas a teoria de Hipócrates é até hoje super usada, super compartilhada, tem muita gente que fala sobre isso, sobre esses 4 temperamentos, e serviu como um vanguardista, né? Serviu como um primeiro cara a pensar a mente humana, pensar a forma de funcionamento da mente humana, o que inspirou, logicamente, outras pessoas no futuro. Então, bem depois, surgiram os 16 tipos psicológicos de Carl Jung. Jung é uma referência extremamente relevante para a psicologia moderna, né? Para a maioria dos psicólogos, depois de Freud, vem Jung, sendo que para alguns até Jung é mais relevante por causa daquilo que ele trouxe, das teorias, dos conceitos, enfim. E Jung criou aí 16 tipos psicológicos que ele classificou a mente humana. Com base nesses 16 tipos, tiveram outras teorias, como a teoria de Myers-Briggs, que criou aí uma forma de analisar esses tipos psicológicos, né? Jung trouxe essa teoria para o papel, Myers-Briggs trouxe essa teoria para um teste, uma forma de avaliar esses temperamentos. Através desses testes, a pessoa fazia ali, marcava algumas opções e poderia se analisar qual seria o temperamento, o tipo psicológico daquela pessoa. E aí surgiram outros também baseados nesses 16 tipos, como Keirsey, e mais futuramente, criado por Ned Herman,
a teoria da dominância cerebral, que é uma teoria que a gente usa muito também dentro do nosso contexto aqui, e claro, um monte de outras. Mas assim, basicamente, vamos falar um pouquinho mais sobre a teoria de dominância cerebral. A teoria de dominância cerebral, criada por Ned Herman, é uma teoria que fala que nós, seres humanos, temos a tendência de uma área do cérebro ser dominante. E cada dominância cerebral, cada área de dominância cerebral tem relação com um tipo de comportamento, com um tipo de visão do mundo, enfim. E aqui a gente tem um pouquinho para você visualizar como é que isso funciona. O superior esquerdo, que tem a dominância superior esquerda, é um tipo mais prático, mais analítico, baseado em fatos, mais concreto, mais crítico. A dominância superior é uma dominância relacionada ao neocórtex, que é a parte, digamos, mais avançada do cérebro, a última a passar por um processo de desenvolvimento no cérebro humano. E é uma parte que é responsável por uma visão de longo prazo, ok? E o lado esquerdo é um lado que tende à racionalidade, à matemática, aspectos mais técnicos da vida. O superior direito já tem esse perfil de longo prazo, porque também a dominância é do neocórtex do cérebro, mas ele tem um perfil mais holístico, mais intuitivo, mais integrador, sintetizador, criativo. Ele tem um olhar mais emocional do mundo, né? mais vívido, mais voltado para coisas abstratas, né? E justamente o lado direito, ele tem essa ligação com coisas mais abstratas, com artes, né? Com essa parte mais criativa do cérebro. O inferior direito tem um lado interpessoal, sinestésico, emocional, expressivo, sensível. Já o inferior esquerdo é mais administrador, sequencial, detalhista, cuidadoso, organizador. A parte inferior do cérebro, ela está relacionada à parte límbica do cérebro, que é a parte principalmente voltada para as emoções, para o controle das emoções, para o rolar das emoções na vida do ser humano, né? Para essa parte de envolvimento com o mundo, com a realidade voltada para as emoções, ok? E aí, com base nessas teorias todas, nós temos o nosso diagrama do propósito, que aí você deve estar olhando e não deve estar entendendo nada do que se trata isso em relação ao resto, mas a gente vai explicar, pode deixar.